Bom dia, queridos. Quero convidar você a meditar comigo em mais um Salmo da Palavra de Deus. Hoje, o Salmo de número 104. Esse é um salmo bem parecido com o salmo da semana passada, né? Apesar de ser um salmo maior e ter o seu foco não num relacionamento pessoal, mas sim o relacionamento de Deus com a criação. Né? Por isso eu chamei essa meditação de o poder criativo de Deus. Então, as frases introdutórias, né, do Salmo aqui, né, e também as que concluem o Salmo, elas são quase que idênticas ao Salmo 103, que enfatizam, né, essa ação de graça e louvor ao nosso Deus. Enquanto o hino da semana passada, então, enfatizava um relacionamento divino histórico ali na vida do povo, o Salmo dessa semana descreve o relacionamento de Deus com a criação, como eu falei, né? Vamos estudar esse Salmo. Eu dividi ele em 6 partes para ficar mais fácil da gente entender e aplicar isso para as nossas vidas hoje. Só que antes disso, né, vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã, pelas tuas bênçãos que se renovam e pela tua palavra que está à nossa disposição. A tua palavra que é toda a tua verdade, aquilo que o Senhor revelou para nós, para que a gente aprendesse mais a respeito do Senhor e dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e que ela possa transformar o nosso jeito de pensar e também agir. Queremos fazer isso para a honra e glória do seu nome. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Ok, então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, né? A primeira divisão que eu chamei a grandeza de Deus na criação, versos 1 a 4. Eu vou ler. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Uma descrição aí, né, da grandeza de Deus. Coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Então, essa palavra aí, né, que é tão difícil para nós, magnificente, né? Depois do salmista, né, convocar ele mesmo, né, para adorar o Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, né, ele descreve esse Senhor revestido da sua maravilhosa majestade, o nosso Deus e que está revestido da sua própria criação maravilhosa. Na sua roupa existe luz, nos céus se estendem como um véu sobre ele, a sua habitação está sustentada por colunas, nuvem, o vento e anjos são criados para o seu uso, para o uso de Deus. Essa é a descrição que o salmista faz do nosso Deus. A primeira lição, então, desse salmo para nós tem a ver com a soberania de Deus e como esse seu grande poder criador nos faz enxergar um pouquinho mais de quem Deus realmente é. E saber disso, queridos, nos ajuda a enfrentar qualquer situação que nós temos que passar pelo nosso dia, sabendo que nosso Deus é esse Deus soberano que criou todas as coisas. Depois, o salmista continua falando sobre esse Deus que formou a terra. Versos 5 a 9. Acompanhe comigo aí. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra.
Então, vê aí o salmista falando, né, desses fundamentos da terra, né, o conceito daquela época, né, da cosmologia, de como tudo foi formado, fica evidente aqui no Salmo, né? O salmista fala dessa terra que é firmada e estabelecida sobre as colunas, ali no versículo 5. Montanhas e vales foram formados, os mares foram divididos e fixados em seus limites. Mais uma vez, vemos o poder de Deus através da grandeza da criação, delimitando o curso dos rios, os termos dos mares e assim toda a terra sendo formada e estabelecida pelo nosso Deus. Nada, ninguém e nenhum problema deste mundo que foi criado por Deus pode ser então maior que o nosso próprio Deus. Então eu não sei o que te aguarda o dia de hoje, né? Pelo que você tem passado ao longo da semana, mas eu sei que o nosso Deus é maior. Ele é bem maior que todas essas coisas. Ele é o Criador de todas as coisas e soberano sobre todas elas. Terceira divisão. Essa terceira vai dos versos 10 a 18 e eu chamei de a provisão de Deus para as suas criaturas. Verso 10 a 18 dizem assim: Tu, Senhor, fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem, desferem o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Nesses cedros, né, em que as aves fazem seus ninhos, quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Então está aí uma descrição do salmista, né, de toda a criação e como essa criação ela provê alimento, cuidado, sustento, morada para o resto da criação, né? Para todos os outros animais. Eu acho interessante aqui logo no início, quando ele fala fazes rebentar fontes, né? Uma das maiores necessidades ali da Palestina era esse fornecimento de água. O salmista aqui louva a Deus, né, por essa provisão das fontes, da chuva, de modo que toda a vida, né, a vida animal, vegetal, tudo isso pode ser mantido. Então, o nosso Deus não só é criador de todas as coisas, ele também é o sustentador, é ele que provê o funcionamento da criação e essa manutenção de toda a criação. É ele que provê cada detalhe. O salmista aqui, né, cita uma série de coisas que nós usufruímos desta criação. O salmista louva por causa dessas bênçãos. O alimento, que dá força, o vinho, o azeite, as árvores, as colinas e as rochas. Tudo isso, né, o salmista reconhece como vindo de Deus, né, como sustento dado por Deus ao resto da criação e também a nós, seres humanos. E a pergunta para nós nessa manhã é se nós reconhecemos aquilo que Deus tem provido na nossa vida. Você reconhece que Deus tem provido a sua necessidade até aqui? Talvez não tenha provido
algum luxo que você queira. Talvez ele não tenha provido que a sua vida seja igual à de alguém que você conhece, que tem mais recursos. Mas, sem dúvida, Deus tem provido para as nossas necessidades. Reconhecer isso no dia a dia certamente vai nos fazer mais alegres e mais satisfeitos em nosso Deus. Quarta divisão, versos 19 a 23. Deus ordena a formação dos céus agora, né? Ele formou a terra, agora a formação dos céus. Acompanhe comigo, 19 a 23 diz assim: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Reparem aí, né, nesses dois grandes luminares, né, formados por Deus no céu, a lua e o sol. Esses dois corpos celestes foram destacados aqui para nossa atenção, porque eles são indispensáveis para a ordenação das estações, dos tempos, dos dias. Enquanto os animais selvagens lutam nas trevas, o homem trabalha principalmente nas horas iluminadas pelo dia. Uma aplicação para nós desse trecho, né, é aquela mesma que nós vimos em Gênesis, quando estudamos a criação, os dias da criação. O fato de Deus ter criado e colocado luminares, né, para governar o dia e a noite, e também trazer, né, esse momento em que o homem descansa e trabalha. Deus sabia que o homem ia precisar, né, de um tempo para trabalhar e um tempo para descansar. Assim, Deus fez tudo isso em perfeita ordem, de modo que nós deveríamos, então, respeitar esses ciclos criados por Deus, trabalhando com diligência durante o dia, mas reservando tempo também suficiente para o nosso descanso durante a noite. Foi assim que Deus planejou para nós, na sua soberania, no momento da criação. Ele pensou no nosso trabalho e também no nosso descanso. Quinta divisão vai dos versos 24 a 30. E mais uma vez nós temos aqui a providência divina. Acompanhe comigo. O salmista diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Bom, ele já falou da terra, já falou do ar, agora ele está falando do mar, né, onde existe uma quantidade enorme de animais. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. O salmista aqui ressalta, né, essa sabedoria de Deus em criar todas as coisas, todos esses seres. Ele faz essa pausa, maravilhando-se agora diante da sabedoria divina, exibida em toda a sua criação. Terra, céu e agora mar. As maravilhas do mar e os mistérios da vida que são destacados aqui como ilustração da providência de Deus e do seu sustento, né? O seu sustentar de toda a criação. Então, nós temos essa confiança expressa em Deus,
pelo salmista, um Deus provedor, e a demonstração, né, desses incontáveis recursos que foram dados ao homem. Mas ainda assim, o mundo todo, mesmo tendo sido criado e entregue a nós, ele continua dependendo da soberania, da soberana vontade de Deus e da sua mão que a tudo sustenta. Nós não podemos esquecer disso. Né? Nós sabemos tantas coisas que têm acontecido neste mundo e como o homem tem destruído todo mundo. Mas ainda assim, o mundo continua debaixo da soberania de Deus. Tudo isso só vai acabar quando Deus, então, permitir que isso aconteça. E sexta e última divisão que nós temos aqui. O salmista termina, né, com o louvor da glória de Deus. Versos 31 a 35 dizem assim: A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. O salmista faz um voto de cantar louvores ao Senhor durante toda a sua vida. Seu desejo do fim de todo o mal está de acordo com o seu contexto da bondade da criação divina. Assim como o salmista, nós também, depois de entendermos a grandeza do nosso Deus, devemos reafirmar o nosso desejo e compromisso de adorá-lo em todo o tempo, por toda a nossa vida. Então a minha oração por você nesse dia e nessa semana que se segue é que você seja esse adorador e faça isso para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, também sua semana, e que nós possamos levar essa vida de adoradores para a honra e glória do nosso Deus. Uma boa semana para todos. Até domingo. Um abraço.